Bom, gente, voltando, não só porque o computador travou, né, mas porque também prefiro fazer aulas curtas pelo tamanho para colocar no sistema. Então, continuando, ó. A gente tem esse vetor de combinações lineares, né, de y, que é dado por O' x, né, e a gente vai ter essa matriz de autovalores, ou seja, a matriz diagonal, em que em cada elemento i, para ir de 1 a p, eu vou ter os autovalores dessa matriz de variância com a variância sigma p, certo? Então, como esses componentes, ou essas componentes, são não correlacionadas, usam seus componentes para representar a estrutura de variância covariância de x, ou seja, do vetor original de dados, tá? Do vetor aleatório original de dados. Então, como é que vai ser definida cada componente? Ora, se eu já tenho a operação de produto matricial lá, O' x, é equivalente a ser o quê? Cada componente, ou seja, uma componente que eu vou chamar de y, só por uma anotação simples, pode ser CP1, CP2 ou y1, y2, eu vou chamar de y, tá aqui, ó, yi, ou seja, um componente qualquer. Vai ser o autovetor linha associado a esse autovalor vezes o vetor aleatório original. Então tá aí, ó. Se eu tenho, por exemplo, a primeira componente vai ser o quê? O primeiro autovetor. Então vou multiplicar o primeiro autovetor vezes todo o banco de dados original. Tá aí. Então se eu tenho p variáveis, eu vou ter p componentes, certo? E a esperança dessa componente y vai estar aí, ó. Esperança de yi igual a ei', que é o autovetor i, vezes o vetor de médias original, e a variância dessa componente vai ser, né? Isso a gente faz bem simples. Isso é substituir o yi por e', né? I vezes x. Então, o e ele sai pré e pós multiplicando em operações matriciais, né? Então vai ser e', matriz de variâncias covariâncias originais de x vezes i, ou seja, você vai ter um novo banco de dados. Então você vai sair das p variáveis originais para p componentes, e essas componentes dependem dessas variáveis originais, ok? Só que se a gente pegar essa matriz aqui, olha só, essa parte aqui da variância de yi, e passar esse e' para cá, o que é que vai acontecer? Vai ficar exatamente a terceira propriedade, que é essa daqui. Então, é uma coisa equivalente à outra, tá? Então, é só uma recorrência dessas propriedades. Então, você vai ter cada componente depende de todas as variáveis originais. Para você obter média e variância de cada componente, você usa o vetor de médias original e a matriz de variância covariâncias, a matriz original. Sendo que por essa propriedade aqui, fica fácil obter que a variância de cada componente, vejam, a variância, vai ser exatamente o autovalor. Então, a variância do primeiro componente vai ser o primeiro autovalor, ok? Variância do segundo componente vai ser o segundo autovalor, até o pésimo componente, ou seja, eu vou ter a variância do pésimo componente e o pésimo autovalor, ok? Então, uma medida para você ver se esse modelo é bom vai ser você fazer uso dessa expressãozinha aí, variância de yi sobre a variância de x, que é a variância original. Então, em resumo, o que significa isso? Eu estou tendo a variância de yi, ou seja, a variância associada a um componente y qualquer sobre a variância total de x, ok? Então, quanto maior for esse valor, obviamente ele vai estar entre 0 e 1, e quanto maior for esse valor, mais explicação tem essa componente dos dados originais. Isso é vantajoso? Demais, certo? Por quê? Porque você pode sair de 10 variáveis e sintetizar essas 10 variáveis em duas variáveis, em que essas duas variâncias têm, por exemplo, 80% ou 90% da variância original dos dados. Então isso é vantajoso. Vejam, a técnica ela não é inferencial. Então você tem um banco de dados, ok? Pega esse banco de dados, matriz de variância covariância, autovalor, calcula autovalor, autovetor. Você tem p novas variáveis, né, que são as componentes associadas às variáveis originais. E você pode deixar de usar p variáveis para usar, por exemplo, 3, 4 variáveis. E essas 3, 4 variáveis serão, por exemplo, uns 80, um valor muito alto da proporção da variância original dos dados.
Então você vai fazer o estudo com menos variáveis. Essas K variáveis que você vai utilizar ao invés das P originais, as K componentes, que K é menor do que P, né, pela definição que eu coloquei, elas são não correlacionadas. Então, além de você usar menos variáveis, você vai ter poucas variáveis que são não correlacionadas. Então, você vai poder fazer um estudo isolado, tá? Construir como se fosse um índice, tá? Isso aqui é uma das formas de você avaliar se a análise de componentes principais foi boa, né? A ACP, análise de componentes principais. Vejam que aqui é uma fórmula bem simples, né? Além disso, a gente tem duas formas de calcular a variância, né? Duas definições. A variância total, que é o traço da matriz de variância com a variância original. Ou seja, eu vou somar os autovalores. Então, por isso que é importante saber toda a teoria de autovalor, autovetor e decomposição espectral. Porque você consegue sintetizar a matriz de variância e covariância, toda ela, através da decomposição espectral. Né? Então, é somatório de lambda I vezes E, ou né, aquela fórmula lá que usa a mesma estratégia, só que matricialmente. Né? Então, vai ser O, que é a matriz de autovetores, né, vezes lambda, que é a matriz de autovalores, vezes a matriz de autovetores transposta, ok? Então, essa é a variância total que é utilizada justamente aqui nessa proporção da variância total explicada, que é uma medida mais comum utilizada. Até nos artigos eles colocam bem evidente esses valores. E a variância generalizada vai ser o determinante de lambda. Então, se você já tiver os autovalores, que você obtém rapidamente pelo comando agent do R, você vai fazer o quê? Produtório. Então, variância total, somatório, e a variância generalizada, o produtório, ok? Então está aqui a decomposição espectral, né? Como eu falei, acabei de expressar dessa forma, tá? E aqui também é uma opção da gente conseguir obter a correlação entre xi e yj, ou seja, entre a variável original e a componente, tá? Professor, mas o senhor não disse que as componentes são não correlacionados? Pela teoria, sim, e são. Mas você pode calcular a correlação entre a variável e a componente. Dessa forma aí. Veja como é simples. Aqui eu tenho equivalente, né, ao Q. Lembra daquela parte lá do elipse? É como se fosse um dos eixos da elipse lá, associado ao eixo 1, mas não vou complicar. Em resumo, isso aqui é associado à covariância, né, entre o x e yj, e aqui é a medida de variância, né, que vai ser associada, isso aqui vai ser exatamente a medida de variância associada a essa variável i, tá? Então, é uma fórmula simples da correlação, né, que vai ser covariância sobre produto dos desvios, aí está só sintetizado, ok? Então, vai ser útil? Vai, porque às vezes você vai querer saber, por exemplo, você tem uma componente principal, e você quer saber a correlação dela com alguma variável. Então, pode ser, obviamente, que dentro dessa componente, ela tem algumas correlações diferentes, ou seja, uma variável tem uma influência maior, uma relação mais direta com a variável original. Então, às vezes é legal identificar isso. Qual que, dentro da componente, é uma variável que tem um maior destaque, uma maior correlação, maior relação, ok? No R, vocês simplesmente podem copiar e colar esses comandos. Professor, é simples assim? É. Por isso que tem toda a parte de matemática que eu introduzo com mais calma, mais cautela antes, para quando chegar só dizer que uma componente aleatória, ou uma componente principal, é uma combinação linear das variáveis originais, que é obtida através dos autovalores, dos autovetores, associados aos autovalores obtidos da matriz de variância com variância, ok? Então, tá aqui, tá? Agora, uma coisa legal para se falar, você tem o prcomp, né, que é o principal comando, né, que ele já vai soltar os valores, eu coloquei aqui a saída. Coloquei esse banco de dados já padrão do R, vocês podem simplesmente copiar e colar isso no R que vai dar certo, tá? Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo.